A paz, meus irmãos, aqui é o Miqueias, do canal 1001. Estamos aqui mais uma vez para tentar trazer um pouco da palavra de Deus, daquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações, daquilo que o Senhor tem trabalhado nas nossas vidas diariamente, trazer um pouco desse entendimento para resgatar almas perdidas, para trazer um pouco de entendimento, uma palavra de Deus para a sua vida no dia de hoje. Hoje nós vamos ler a palavra de Deus no capítulo de número 7 de Mateus, a partir do número 13, a qual, na versão que eu estou lendo, tem um título que diz Os Dois Caminhos. E diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. Então, é interessante porque eu, no dia a dia, observando algumas coisas ao redor, enquanto estou indo para o trabalho, enquanto eu pratico as coisas diárias, eu tento observar e peço para Deus para que Ele me conduza, ou me oriente, ou fale comigo de alguma forma, mesmo nas coisas simples. Essa passagem é uma passagem bem conhecida, e observando algumas coisas até mesmo na minha vida, eu percebi que muitas vezes andando no nosso dia a dia, passando por prédios, por ruas, por calçadas, tendo que atravessar ruas, eu percebo que muitas das vezes a gente tem uma dificuldade muito grande de permanecer no caminho correto. E o que isso significa? Significa que muitas vezes eu trabalho muito em prédios, e geralmente esses prédios aqui em Brasília, eles têm um caminho para você passar e uma parte que é a parte do jardim, a parte que tem a grama, a parte que muitas das vezes não é o local adequado para se passar. E eu percebo que por muitos momentos, não só eu, mas muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande de permanecer no caminho que foi construído para que não passasse pela grama. Ou seja, saem do caminho correto para andar no meio da grama. Muitas vezes eu percebo que nós temos uma dificuldade muito grande aqui no Brasil de pegar a faixa de pedestre. Muitas vezes a faixa de pedestre está a poucos metros, 1 metro. Já vi pessoas, e muitas vezes até eu mesmo, muitas vezes já com a faixa de pedestre literalmente ao meu lado, eu passo por fora da faixa de pedestre já. E como motorista, eu percebo que muitas pessoas fazem isso. A faixa está menos de 5 metros, 3, 4 metros, às vezes menos de 1 metro. E muitas vezes temos a dificuldade de andar no caminho correto. Então, o que eu percebo, levando isso para a vida espiritual, é que nós temos uma dificuldade muito grande de nos mantermos no caminho correto, no caminho estreito, de entrarmos pela porta estreita. E muitas das vezes até conseguimos entrar pela porta estreita, mas conseguirmos se manter nessa porta, se manter no caminho, é muitas vezes difícil. Quantos de nós, ou talvez você que esteja assistindo, você seja essa pessoa, ou talvez você conheça uma pessoa que já aceitou Jesus, ou que um dia cantava lindamente, exercia os dons que o Espírito Santo tinha dado de canto da palavra, e vários dons, e exerciam lindamente, falava em línguas, era batizado no Espírito Santo, era um homem, uma mulher, um jovem de Deus, e hoje estão desviados do caminho do Senhor. Quantos grandes homens de Deus vimos que se desviaram no meio do caminho, não conseguiram lutar o bom combate e acabar a carreira no final. E a Bíblia fala que mais importante é o final do que o começo. Então, nós temos que refletir muitas vezes naquilo que nós vivemos no natural, para que nós consigamos entender também como funciona muitas vezes o espiritual, porque o Senhor quer falar conosco no nosso dia a dia. O Senhor, Jesus quando estava na terra, você vai perceber que Ele não tinha aquela palavra que nós pensamos hoje com tantas coisas trabalhadas, com
com todo um contexto. Ele pegava coisas simples, ele pegava coisas do dia a dia e ele, observando essas coisas, ele pregava as mais lindas pregações. Então, muitas vezes nós não podemos desprezar o simples, aquilo que nós vivemos no dia a dia. Isso é uma coisa simples. Se você observar esse comportamento que muitas vezes temos, nós vamos perceber que é muito difícil muitas vezes mantermos uma constância também em relação a uma entrega a Deus, em uma constância no trabalho, em uma constância em vivermos no caminho certo por um grande período de tempo, sermos constantes. A Bíblia fala: sede firmes, constantes e sempre abundantes em conhecer a Deus. É interessante, porque talvez essas sejam as coisas que sejam mais complicadas nos dias de hoje, porque ter constância é uma coisa que nós não conseguimos. Nós queremos tudo muito rápido nos dias de hoje e pouca constância. Nós gostamos de ver aqueles vídeos que começam: eu vou te ensinar a ficar rico em uma semana. Eu vou te ensinar a passar no concurso estudando somente 30 minutos por dia. Eu vou te ensinar a tocar violão, a cantar, a pregar, você estudando apenas ou treinando apenas por 10 minutos por dia, que é aquilo que você tem, que é aquilo que você quer. Eles pegam aquilo que você quer escutar, fazem vídeos, e não estou dizendo que não existe uma técnica que aconteça isso, nem que pessoas não consigam ensinar isso, mas estou dizendo que nós somos atraídos por esse tipo de assunto, nós somos atraídos por esse tipo de conteúdo, porque muitas vezes não temos mais a questão de vivermos constantes em alguma coisa. E é complicado não sermos constantes, não vivermos constantes no caminho correto. Por quê? Porque muitas vezes então não vamos conseguir viver constantes no nosso casamento. E é por isso que tantos casamentos fracassam, porque as pessoas não conseguem mais lidar com o problema. Começou o problema, acaba. E muitas vezes então não conseguem mais viver nada que seja a longo prazo, constante, que tenham que lutar, que tenham que trabalhar. E se antes já era difícil viver no caminho correto, hoje talvez vivamos num tempo que seja um dos tempos mais difíceis de viver no caminho correto. Porque é tanta coisa para se viver, tanto assunto que nós escutamos na internet, que nós vemos no nosso dia a dia, que estamos conectados, que a nossa mente está ligada com apenas um clique no celular, com apenas uma opção, e não precisamos mais escrever, simplesmente falamos, e muitas vezes até algoritmos às vezes parece até que já estão lendo nossos pensamentos, porque às vezes pensamos em comprar alguma coisa, comentamos com alguém, o celular parece que já escuta quantas vezes pensamos em comprar alguma coisa, ou comentamos com alguém que queríamos comprar, ou ouvir algum assunto, ou muitas vezes você pensou em escutar algum assunto sobre algum assunto determinado e aquilo apareceu no seu celular, aquele assunto específico que você aparentemente pensou. Então, são tantos meios que hoje temos de ter tão fácil aquilo que queremos, que muitas vezes não conseguimos viver constantes e abundantes em Cristo. É interessante, ser firmes, constantes, sempre abundantes. Abundantes, constantes, firmes. Sermos constantes já é difícil, sermos firmes é interessante, porque na palavra de Deus, quando a Bíblia fala assim, que aquele que constrói a sua casa na areia, aquele que construiu a sua casa na areia, a casa desabou. E aquele que construiu a sua casa na rocha, a sua casa não caiu. Os ventos vieram, as chuvas vieram, as águas vieram, mas a casa não foi derrubada. E muitas vezes pensamos o seguinte, e muitas vezes pregamos assim, você pode balançar, a casa pode balançar de um lado para o outro. E hoje em dia temos sistemas em países que tem maremotos, terremotos, que realmente há esse movimento na estrutura, mas eles não caem. Mas eu acho que tem mais, que nessa passagem específica tem mais uma questão de firmeza. Porque em nenhum momento fala que a casa vai se movimentar. Até porque naquele tempo uma casa que se movimentasse, sem com as tecnologias de hoje, ela cairia. A maioria das casas ainda hoje, talvez todas as casas do Brasil, se ela
se a estrutura está aqui, ela fizer isso ou isso e ela se movimentar, ela vai cair, ela vai quebrar. Se a estrutura da casa, eu trabalho com móveis planejados, se o móvel ele está aqui, se eu movimentar ele para cá e ele fizer isso, e é claro que o móvel é solto, mas se ele estiver preso a base no chão e a outra parte fizer isso, e ele sair do esquadro, acabou o móvel. O móvel saiu do esquadro, os parafusos quebram, as portas desalinham. Então, muitas vezes vivemos o seguinte: eu estou balançando, mas eu não caio. Mas, às vezes, o balançar já é aquilo que, muitas vezes, Satanás quer fazer nas nossas vidas. É aquilo que as pessoas dizem: meu casamento entre trancos e barrancos, mas ele está de pé. Muitas vezes não é isso que Deus quer. Deus não quer que você viva um casamento em trancos e barrancos, Ele quer que você viva um casamento feliz. Deus não quer que você viva uma vida financeira em trancos e barrancos, Ele quer que você viva uma vida financeira próspera. Ele não quer que você viva uma vida espiritual em trancos e barrancos, entre subidas e caídas. Não. Claro que em algum momento você pode, mas se você viver nessa inconstância de sobe e desce, não é isso que Jesus quer. Sede firmes, constantes e sempre abundantes. Então, talvez o que necessitamos nos dias de hoje é uma constância, uma abundância verdadeira. Vivemos sempre no caminho correto. É interessante isso, porque no desviar, no momento em que nós queremos andar, vamos se dizer, quando nós queremos andar pela grama, em vez de andarmos pela calçada. Quando queremos sair para atravessar a rua, correndo risco de vida, muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. Quando saímos do caminho, é exatamente isso que acontece. Poderíamos estar passando na faixa, no caminho que foi feito específico para que nós não possamos correr riscos, ou pelo menos minimizar bastante os riscos na faixa de pedestre, porque muitas pessoas realmente já aconteceram acidentes na faixa. E aí já é uma outra história, porque aí não é mais com você, é com aquele que está dirigindo. E muitas vezes, mesmo você andando no caminho correto, alguém que não anda no caminho, mesmo você andando no caminho correto, alguém que passa no seu caminho, que não está andando no caminho correto, que não está andando da maneira correta, pode atravessar uma faixa de pedestre. Isso também é um ponto muito bom, porque nos caminhos da sua vida você tem que evitar ao máximo pessoas que não andam também nessa via, porque talvez você possa ser atropelado. Então, nós temos que entender o seguinte, que o Senhor quer para mim e para você, na nossa vida, que nós andemos, que nós possamos andar constantemente e firmemente e abundantemente no caminho correto, no caminho estreito. Por mais que a gente olhe para a grama e a grama parece ser mais bonita, parece ser melhor de andar. Por mais que andar fora da faixa parece ser um risco, parece ser legal correr aquele risco de atravessar a rua antes que o carro passe e acharmos que vamos conseguir. Mas talvez uma hora ou outra, nessa brincadeira de correr risco, talvez você perca a sua vida. E no mundo espiritual é muito pior, porque perder o físico, perder a vida física ainda é muito tranquilo para quem tem a salvação garantida. Agora, perder a salvação por não andar no caminho correto é uma coisa muito complicada. Então, que nós possamos refletir no nosso dia a dia, e o que eu peço neste dia, que você, não sei que hora que você vai ouvir esse vídeo, que você vai ver eu estou à noite aqui gravando, e por sempre estar pregando geralmente à noite, estar no culto, sempre às vezes falar nesta noite, já como meio que vira um bordão, virar um costume falar à noite, mas realmente hoje eu estou de noite. Mas eu quero te dizer uma coisa: independente da hora que você está escutando esse vídeo, que você preste atenção nos detalhes da sua vida, que o Senhor em todo momento quer falar contigo. Passe a vida orando a Deus e pedindo a Deus para que Ele fale com você nos mínimos detalhes, nos momentos em que você muitas vezes olha e pensa: Deus não está falando comigo, Deus está falando com você. Talvez os seus ouvidos não estejam atentos para escutar aquilo que o Senhor quer falar contigo. A Bíblia fala: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Só escuta o Espírito quem é espiritual.
só escuta o que Deus quer falar, só escuta o que o Espírito quer falar naquele que é espiritual. Talvez muitas vezes, e quantas coisas deixamos de ouvir de Deus por não sermos espirituais. E por mais que nós sejamos espirituais 1, 2, 3 dias, novamente entra a questão da constância, da firmeza e da abundância. Que muitas vezes escutamos alguma coisa de Deus e pensamos, isso vai mudar a minha vida. E agora imagina quantas coisas o Senhor já quis falar contigo, ou já falou e você não escutou. E talvez esse seu patamar está aqui, era para estar aqui em todas as áreas, na área intelectual, na área financeira, na área conjugal, na área, em todas as áreas da sua vida, na área profissional. Então, que nós possamos escutar, sermos firmes, termos mais constância, sermos mais firmes na decisão. Se você decidiu um dia casar, permaneça no seu casamento. Se você decidiu um dia servir a Deus, permaneça fiel a Deus. Se Deus colocou algo no seu coração, eu não sei, talvez você queira desistir. Talvez o seu pensamento é desistir de alguma coisa, mas não desista, o Senhor é contigo. Seja firmes, constantes e sempre abundantes na obra do Senhor. Então, que você tenha uma boa noite, que a paz de Jesus Cristo entre na sua casa, entre no seu lar, e que o Espírito Santo toque no seu coração, e que você seja totalmente curado, transformado, revestido, e que essa palavra toque o seu coração e mude algo dentro de você.